Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Meu nome é Wesley Pereira e hoje eu tô aqui para a gente falar sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Os trinitários, eles dizem que Jesus ressuscitou em carne, foi lá para o céu em carne, então ele tem a natureza humana e a natureza divina no céu. A natureza humana fica intercedendo por nós, a natureza divina é igual aos outros três. Então são 4 corpos que tem no céu, né? É uma loucura, tá? Mas será que eles têm apoio bíblico para falar isso? A gente vai entender esse assunto. Então, será que Jesus ressuscitou em carne, né? Ou não? Então a gente vai entender. Mas, eu quero começar o assunto com outra coisa aqui. Eu quero começar a live com outro assunto. Que assunto é esse? Eu tive uma live há uns tempos atrás com o pastor César Cavalcante. Você tá aí ainda, Wemer? Eu tive uma live há um tempo atrás com o pastor César Cavalcante, tá? E eu li a Bíblia das Testemunhas de Jeová, né? Que eu gosto da Bíblia, que é, para mim, a melhor Bíblia que tem, tá bom? E na Bíblia das Testemunhas de Jeová, quando você pega lá Hebreus, capítulo 1, versículo 2, fala assim, ó, vou mostrar para vocês aqui o que diz em Hebreus 1, 2, tá bom? Vou virar a tela aqui para vocês e eu vou ler para vocês agora e vocês vão entender onde que eu quero chegar. Fica na live aí, daqui a pouco eu entro no assunto em questão, que é a questão da ressurreição de Cristo, tá? Ó, aqui na Bíblia da tradução do Novo Mundo, ó, que é da Testemunha de Jeová, fala assim, ó. Agora, no fim desses dias, ele nos falou por meio de um filho, ó, um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez os sistemas de coisas, né? Então aqui tem a palavrinha um. E na live que eu tive com o pastor César Cavalcante, um pastor aí muito conhecido, quem quiser ver a live, tá lá no Raciocínio Bíblico, tá? E lá no minuto 6:40, mais ou menos, ele fala o seguinte, ó, deixa eu pôr aqui, ó. Você parece que tá... Fica tranquilo, só responde a pergunta. Você está lendo qual versão? Você está lendo alguma? Presta atenção. Eu estou lendo a tradução do Novo Mundo, mas eu posso ler uma Almeida aqui. Essa tradução é uma das piores, né? Então, não é. É uma das melhores. Bom, então acha o artigo indefinido em qualquer outra versão no texto original. No texto original qual? Em João No texto 1. original do qual você acabou de ler, de Hebreus. De Hebreus? Então você diz assim, ó, que nos últimos tempos fala por meio de um filho. Somente a TNM traduz assim. Nenhuma outra versão traduz assim. Nenhuma, de nenhuma língua. Pronto. Então, presta atenção, ó. Deixa eu voltar aqui para mim. Vocês ouviram o que ele disse? Deu para ouvir aí, pessoal? Porque eu tive que colocar o som da caixinha de som. Deu para ouvir o que o pastor César Cavalcante falou? Ele falou que a única Bíblia que traduz por meio de um filho é a tradução do Novo Mundo, porque não existe artigo indefinido, tal. Aí, quando ele falou isso aí, eu, sinceramente, eu nunca tinha parado para pesquisar sobre esse assunto, porque para mim ali é irrelevante, tá? Claro que a melhor tradução é por meio de um filho, mas ele disse que nenhuma tradução em nenhum idioma traduz por meio de um filho. Nenhuma. Ele falou isso, ele foi enfático em dizer isso. Nenhuma tradução traduz por meio de um filho. É só pelo filho e tudo mais. Beleza. E eu tenho algumas Bíblias aqui em casa. Tudo isso aqui é Bíblia, tá? E realmente, todas aquelas ali que estão ali atrás, traduzem pelo filho, né? Pelo filho, assim, não tem o um ali, né? Mas, eu tenho um amigo meu que passou algumas traduções em inglês, que eu não vou mostrar pra você, que traduz dessa forma. Mas aí eu comecei a dar uma olhadinha nas minhas Bíblias que eu tenho aqui. E adivinhem só, pessoal. Vamos lá. Deixa eu virar a tela de novo aqui pra vocês. Ó, vou virar a tela aqui para vocês. E a primeira Bíblia que eu quero mostrar é essa Bíblia aqui, ó.
Bíblia Palavra Viva. Tá aqui, ó. Bíblia Palavra Viva. Editora Paulus, tá? Essa Bíblia aqui é da Igreja Católica, tá bom? Então é uma Bíblia da Igreja Católica, da onde surgiu aí, né? Quem propagou a doutrina da Trindade foi a Igreja Católica, tá bom? Mas vamos ver como é que ela traduz Hebreus capítulo 1, versículo 2? Vamos ver, o Emer. E aí, Emer, vamos dar uma olhadinha como é que ela traduz Hebreus capítulo 1, versículo 2? Ó, muitas vezes e de muitos modos Deus falou no passado aos nossos pais através dos profetas. Nesta etapa final, ele nos falou por meio de um filho. Tá aqui, ó. Um filho. Ó, artigo indefinido aqui para filho, tá bom? Então, de acordo com o César Cavalcante, vou até voltar aqui um pouquinho, pera um pouquinho, ó. É uma das piores, né? Então, não é. É uma das melhores. Ó, vamos lá. Bom, então acha o artigo indefinido em qualquer outra versão do texto original. No texto original qual? Em João 1. No final do qual você acabou de ler, de Hebreus. De Hebreus? Na sua leitura, você diz assim, ó, que nos últimos tempos fala por meio de um filho. Somente a TNM traduz assim. Nenhuma outra versão traduz assim. Opa, peraí, nenhuma. Então, pastor César Cavalcante, será que você vai se render ao texto? Vai se render ao que você falou? Você está falando de tradução, tá bom? Tradução. Então, aqui a Bíblia Palavra Viva traduz exatamente do jeito que está a tradução do Novo Mundo. Por meio de um filho. Então tá aqui, ó. Por meio de um filho, tá? Aqui, ó. Por meio de um filho. Mas não para por aí. Não para por aí. Vamos ver outra Bíblia aqui? Olha só. Eu tenho aqui também, ó, essa Bíblia aqui, que é a Bíblia israelita com estudos judaicos, tá? Aí, muito evangélico vai falar que essa Bíblia não pode ser levada em consideração. Tudo bem. Mas, aqui, ó, em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, ó, em dias finais, a nós falou por meio de um filho. Um filho, tá? Mais uma tradução falando aqui, tá bom? Aí ainda fala aqui, ó. Por meio de um filho, o Eterno escolheu Yeshua para ser seu mensageiro, seu porta-voz, profeta, e assim nos deu a mensagem de redenção para afirmar a renovação da aliança. Então, duas Bíblias que traduzem por meio de um filho. Beleza. Mas vamos ver outra Bíblia agora? Olha aqui, gente, presta atenção, tá? Eu tô com essa Bíblia aqui, ó, que é uma Bíblia, chama Tradução Ecumênica da Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui, galera, eu não sei se vocês conhecem, ela é chamada de TEB, né? Essa Bíblia, ela foi escrita em conjunto, tá? Quem que escreveu essa Bíblia? A Tradução Ecumênica foi uma Bíblia escrita por católicos, judeus e evangélicos, tá? Então essa Bíblia aqui, ó, a Tradução Ecumênica, é uma Bíblia traduzida por católicos, judeus e evangélicos, por isso que ela é ecumênica, né? Ecumenismo, juntou uma galera lá e tudo e fez isso aqui. E aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 2, ó, fala assim, ó. No período final em que estamos, falou-nos a nós num filho. A palavra num, presta atenção, a palavra num aqui é uma abreviação de tá? Por meio de tá bom? Ó, vou até mostrar pra você aqui, pra vocês não falarem, tá? Ó, eu peguei aqui, ó, pesquisei pra você. Ó, esse uso de num da ideia de meio de instrumento através do qual Deus falou, no contexto Hebreus 1:8, a ideia é que Deus falou por meio de Jesus. Pode-se substituir num de algumas maneiras, sem alterar o sentido principal. Por meio de através de em entendeu? Ou no filho, né? Mas essas aqui são as formas. Então, eu queria começar a live deixando claro isso para vocês, porque eu, sem querer, fui dar uma olhadinha nas Bíblias que eu tinha aqui, na live passou despercebido isso, até porque o assunto não era esse, ele cortou o assunto que a gente estava falando para criticar a tradução do Novo Mundo, né? E, gente,
não é só a tradução do Novo Mundo que fala por meio de um filho. Tem Bíblia católica que fala por meio de um filho, Bíblia evangélica que fala por meio de um filho e Bíblia israelita que fala por meio de um filho. E tem a Bíblia Vozes também que fala por meio de um filho. Eu não tenho aqui, tá? Infelizmente eu não tenho essa Bíblia aqui em casa. Eu vou comprar uma, chama Bíblia Vozes, também fala por meio de um filho. Então, novamente, eu gostaria de saber o que o César vai falar depois dessa, porque ele foi enfático em dizer: não existe nenhuma Bíblia que traduz igual a tradução do Novo Mundo. Pronto, tá aqui, tá aprovado. Vamos entrar agora no assunto principal da live, que é: Jesus, ele ressuscitou com o seu corpo de carne e osso? Será, gente? Será que Jesus ele ressuscitou com o corpo dele de carne e osso? Porque o que acontece? Os evangélicos, né, os próprios católicos, eles falam isso até para justificar aqueles textos que mostram que Jesus ele é menor que o Pai. Então, assim, quando a gente lê, por exemplo, João 14, 28, que Jesus ele fala, o Pai é maior do que eu, muitas pessoas falam, mas é porque Jesus estava em carne, né? Isso é uma papagaiada total, né? Até o pastor César Cavalcante falou que ele não usa esse argumento, que bom pra ele. Mas aí, por exemplo, eu fiz um vídeo aqui, eu deixei aqui no TikTok e também lá no YouTube, que eu perguntei eu falei, Trinitário, me explica pra mim o texto. Fica na live aí, Amadeus, que você vai ver se não come. Fica na live aí que você vai ver se não come. Vamos ver. Você vai ver se não come. Eu perguntei sobre Apocalipse 3:12, que Jesus no céu chama o Pai de meu Deus 4 vezes. E aí, ninguém conseguiu responder esse texto. Foi um malabarismo total, falando que Jesus, ele falou meu Deus, não é porque ele é menor, mas porque ele tem uma natureza humana no céu. E papapá, e papapi. E, mano, cada filosofia que dava até desgosto de ler. Desgosto, sabe? Sem contar as pessoas que falaram que só responderiam se entrasse na minha live. Então, como assim? Teve uns pastores lá que falou, não, vamos fazer uma live. Amadeus, fica na live, que se você for sincero, não acredito que seja. Desculpa, pelo histórico que você tem. Você vai ver que o espírito ele come, sim. Você vai entender, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar a minha linha de raciocínio para provar para vocês que Jesus ele não ressuscitou como um ser carnal, tá? E nem a Bíblia não existe a palavra corpo glorificado, tá? Não existe isso para Cristo. O que diz é que Cristo fará com que as pessoas tenham um corpo glorioso, assim como ele tem. Mas não que o corpo dele foi glorificado. Ter um corpo glorioso é uma coisa. Os anjos têm corpos gloriosos, tá? Os filhos, os que irão para o céu, também terão corpos gloriosos. Mas a palavra corpo glorificado não existe na Bíblia. Já começa por aí. Então esse papo de corpo glorificado é uma mentira. Pode pedir, quando a pessoa perguntar, mas Jesus tem um corpo glorificado, mostra o texto. Fala para ela, mostra o texto que fala que Jesus tem um corpo glorificado. A pessoa vai se embananar e não vai conseguir mostrar esse texto para você, porque ele não existe, tem corpo glorioso. Agora, glorificado não, tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz, gente, que Jesus ele foi morto na carne e foi vivificado. Vivificado representa, recebeu vida no Espírito. Vamos ler? 1 Pedro 3,18, ó. Vamos abrir aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quem puder acompanhar a leitura comigo, quem quiser abrir na Bíblia de vocês aí, tá bom? Eu vou usar aqui a Almeida século 21, para não dar problema, tá? Ó, deixa eu virar a tela aqui, 1 Pedro 3,18. Ô Amadeus, tá aí ainda, Amadeus? Se tiver aí ainda, eu espero que você entenda, tá bom? Olha só. Vamos lá. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos
a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Não é pelo aqui, tá? É no. Essa palavra pelo aqui tá errado no texto, infelizmente. Esse texto aqui tá adulterado para não falar que ele foi vivificado no Espírito, né? Infelizmente, é o que eu falo, rapaz. É complicado o negócio, né? Deixa eu ver aqui. É tudo pelo, né? Essas bíblias aqui é tudo pelo. Deixa eu ver se tem alguma que traduz diferente. Aqui, ó. Quando eu falo que as bíblias católicas são melhores que as evangélicas, morto na carne foi vivificado no Espírito. Tá vendo aqui, ó? Vivificado no Espírito. Olha que interessante, ô Davi. Deixa eu explicar para você, Davi. Essa Bíblia que eu tô lendo aqui é uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, uma das Bíblias mais confiáveis e respeitadas no mundo acadêmico, tá? E ela traduz da forma correta, vivificado no Espírito. O corpo dele, Amadeus, foi dado em sacrifício, tá? O corpo dele foi dado. Se ele tivesse pego o corpo dele de volta, você teria um grande problema, porque aí o sacrifício seria inválido, né? Se você sacrifica algo, você não pode ir lá e tomar aquilo que você sacrificou de volta, né? Já começa por aí. Então, o corpo foi dado em sacrifício. 1 Coríntios 15, 45. Vamos ler 1 Coríntios 15, 45. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios 15, 45. Outro texto que eu quero raciocinar com vocês. Diz o seguinte, ó. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma... vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Muito bem. Então, o último Adão aqui é Jesus, tá? Tornou-se espírito que dá vida, tá? Então, mais um texto deixando claro que Jesus, ele se tornou um espírito que dá vida. Ele não ressuscitou com o próprio corpo de carne e osso. Aquele corpo, gente, ele foi, vamos dizer assim, ele foi dado em sacrifício, entendeu? Assim como era com os cordeiros, assim como era com os animais, entendeu? Os animais que eram dados em sacrifício, isso que acontecia com eles. Eles eram queimados, eles desapareciam, entendeu? Não tinha essa questão, viravam pó. O corpo de Jesus de carne foi dado de uma vez para sempre por nossos pecados, ok? Vamos ler mais um texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12, ó. 5:12, fala assim, ó, presta atenção. Não nos recomendamos de novo junto a vós, mas desejamos dar-vos a ocasião de vos gloriardes a nosso respeito, a fim de que possais responder àqueles que se gloriam apenas pelas aparências. Não, mas esse texto mesmo tá certo? É 16, me perdoem, gente. Desculpa, viu? Desculpa. É 2 Coríntios 5:16. Eu tava lendo o texto, tá? Não, o corpo dele, Amadeus, deixa eu explicar. O corpo dele foi dado em sacrifício. Deus tomou o corpo dele, aceitou o sacrifício dele. O sacrifício que Jesus fez foi diretamente a Deus pela humanidade. Entendeu? Então Deus tomou o corpo dele. Tomou de uma forma assim, desapareceu com o corpo dele. Tá certo? Por isso, doravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já, não o conhecemos assim. Então, veja bem, o próprio apóstolo Paulo falou que eles conheceram Jesus segundo a carne, mas agora não conhecem mais ele assim. Por quê? Porque ele se tornou um espírito, tá certo? Então, olha que interessante, pessoal. As próprias palavras de Jesus mostram que ele não seria ressuscitado com um corpo de carne e sangue. Ele disse que daria sua carne a favor da vida do mundo, como um resgate para a humanidade. Deixa eu mostrar para vocês. João, quer ver? João, peraí. João capítulo 6, versículo 51, João 6, 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida no mundo. Então, de acordo com esse texto aqui,
Jesus daria a sua carne. Daria a sua carne. Daria a sua carne. Aí eu pergunto para vocês, se Jesus deu a sua carne e depois ele tomou de volta, ele deu? Se ele deu a sua carne e depois tomou de volta, ele deu, gente? É uma pergunta tão simples. Gente, presta atenção. Ó, meus amigos, se eu pego e dou um presente para você, eu dou um presente para você, eu te dou R$1 milhão. Eu dou R$1 milhão para você. Cadê o Amadeus? Ô Amadeus, eu te dou R$1 milhão, rapaz. Te dou R$1 milhão agora na tua conta. Aí, depois, eu pego daqui 3 dias, eu vou lá e tomo de volta. E aí? Foi dado? Eu tomei de volta. O corpo dele foi dado. Aí eu vou lá e tomo esse corpo de volta. Como é que fica essa questão? Como que fica essa questão? Entendeu? Esse que é o grande ponto, tá? Outro texto, Mateus 20, 28. Vamos ler aqui, ó. Mateus, capítulo 20, versículo 28, ó. Vamos ler aqui. Fala o seguinte, ó. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Tá? Dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Tá certo? Então, aqui você vê novamente, Jesus ia dar a sua vida. E a vida dele era representada pelo sangue, tá? Que foi derramado. Ou você acha que aquele sangue que foi ao solo derramado voltou de volta pro corpo dele? Ele tomou também aquele corpo de volta, tudo? Tocou, Ítalo, e eu vou explicar isso para você. Calma, gente, eu tenho um raciocínio para seguir aqui, tá? Pessoal, presta atenção. Se Jesus tivesse sido ressuscitado em seu corpo carnal, o sacrifício dele como resgate teria sido cancelado. Por quê? Por quê? Porque quando você pega algo para sacrificar, aquilo tem que morrer de uma vez por todas. Aquele corpo que ele deu foi dado em benefício da humanidade. Se ele tivesse sido ressuscitado com o mesmo corpo, aí nós teríamos um grande problema, porque ele não teria dado aquele corpo, tá? Vamos lá que a gente vai entender mais, tá bom? Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Quer ver, ó? Vamos ler aqui, ó. Hebreus 9, 11 e 12. Fala assim, ó. No entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que já aconteceram, ele entrou na tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, isto é, não desta criação. Ele entrou no lugar santo, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o seu próprio sangue, de uma vez para sempre, e obteve para nós um livramento eterno. Esse texto é muito interessante. O que ele mostra? É uma simbologia de Jesus entrando no Santíssimo, se encontrando com o Pai, com o Deus Todo-Poderoso, com o seu próprio sangue em mãos. O sangue do corpo dele, nesta visão, estava em suas mãos. E ele deu esse sangue para o Pai, de uma vez por todas, em benefício da humanidade. Então, se ele deu esse sangue, não tem sentido esse sangue estar dentro do próprio corpo, ok? Mas não para por aí, gente, não para por aí, tá? Aí entra a questão também. Eu quero ler um texto para vocês. Pessoal que está na live, fica tranquilo. Eu vou explicar como que Tomé tocou nas feridas de Jesus, como que ele comeu peixe. Fica tranquilo que eu vou explicar isso para vocês, tá bom? A Bíblia já explica pra gente. Tá certo? A Bíblia deixa claro como que ele fez isso. E eu vou explicar para vocês, tá bom? Ó, vamos lá. Eu quero ler mais um texto para vocês, que é 1 Coríntios, capítulo 15, de novo, tá? Ó, 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios... Esse texto, só esse texto, já não precisava mais de nenhum outro texto.
Só 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, já não precisaria de mais nenhum texto. Nenhum, tá? Nenhum. Quer ver, ó? 1 Coríntios 15, 50. Ó, fala assim, ó. Eu vou virar aqui, ó. Ó. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Pronto, acabou. 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 Tá? Aqui, o apóstolo Paulo deixou claro, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Entendeu? Esse texto aqui, acabou. Não, gente, entenda uma coisa. Ah, mas o corpo dele era glorificado. Não existe isso. Não existe isso, tá? Não existe. O corpo de Jesus foi transformado. O que é transformação? Ele morreu como um ser humano e recebeu vida no espírito, como um ser espiritual. Ele voltou a ser o que ele era antes de vir à terra. Ele era um ser espiritual poderosíssimo no céu, veio aqui como um corpo de carne e osso, se tornou humano, morreu por nós, o corpo dele foi dado em sacrifício, e quando o pai dele o ressuscitou, ressuscitou-o com o mesmo corpo que ele tinha antes, como um ser espiritual poderoso, tá? Gente, outro ponto agora, vamos entrar agora nas questões de... Ah, mas então me explica como é que Tomé tocou nas feridas dele. Como é que isso aconteceu? Como que ele comeu com os apóstolos, né? Como que isso aconteceu? Gente, é muito simples responder essa pergunta. Existe algo em que os anjos do Senhor, os anjos de Jeová, já faziam há 3.500 anos atrás, muito antes de Cristo vir à Terra. O que era? Eles se materializavam em corpos carnais, às vezes para transmitir uma mensagem, e até comia com os profetas, tá bom? Por exemplo, ó, vamos pegar o texto aqui de Gênesis, capítulo 18. Ó, Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Versículo do 1 ao 8, tá? Ó, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém aqui, ó, a Bíblia católica, mas você pode ler em qualquer Bíblia aí, ó. E a velha apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens, ó. 3 homens de pé perto dele, ó. 3 homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu na entrada da tenda e seu encontro se prostrou por terra. Disse, meu senhor, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, não passes junto de seu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavarei os pés e vos estenderei sobre a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de vosso servo. Eles responderam, faze, pois, como disseste. Então, ó, os anjos aqui, eram 3 anjos, que um representava Jeová, e os outros 2 eram anjos mesmo, tá? Eles comeram com Abraão. Ó, Abraão apressou-se para a tenda junto a Sara e lhe disse, toma depressa 3 medidas de farinha, de flor, de farinha, amassa, fazes pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo tenro e bom. Deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e vitelo que preparara e colocou tudo diante deles, permaneceu de pé junto deles sobre a árvore e eles comeram. Eles comeram. Vou repetir. Eles comeram, tá? Aí, o
Quem que eram esses que comeram com Abraão? Vamos ver, versículo 19. Ao anoitecer, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Então, quem que comeu, gente, com Abraão? Quem que comeu com Abraão? Anjos. Anjos. Anjos são seres carnais ou são seres espirituais? Como que o anjo comeu ali com Abraão? Eles se materializavam em corpos carnais. Gente, para um anjo fazer isso, é simples. Entendeu? Isso que é o grande ponto. Primeiro ponto é esse. Então, Amadeus, a tua pergunta sobre como eles comeram já está explicado. Eu já percebi aí que você já começou a mudar o tema da tua pergunta, porque essa então já foi elucidada, né? Tá vendo? Como que se você ficasse na live, você ia aprender hoje, tá certo? Gente, outra coisa, mesmo assim, ó, eles ainda eram criaturas espirituais e poderiam deixar o domínio físico. Você quer ver isso aqui, ó? Olha só que legal, ó. Ó, vamos lá em Juízes. Presta atenção agora que eu vou ler uma passagem aqui. Juízes, capítulo 13. Ó, Juízes, capítulo 13, versículo do 15 ao 21. Presta atenção nisso aqui, gente. Juízes 13, ó, do 15 ao 21, quer ver? Fala assim, ó, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Ó, aqui. Ele encontrou então uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou, e com ela matou 1000 homens. É isso mesmo? 15, 13, eu tô lendo... Ih, rapaz, hoje eu tô meio... Manoá é 13, tá, gente? Juízes 13, do 15 ao 21. Manoá disse então ao anjo de Jeová: por favor, fique e deixe-nos preparar um cabrito para você. Mas o anjo de Jeová disse a Manoá: se eu ficar, não comerei do seu alimento. Mas se quiser apresentar uma oferta queimada a Jeová, pode oferecê-la. Manoá não sabia que era o anjo de Jeová. Por que ela não sabia que era o anjo de Jeová? Porque quem estava ali perante Manoá era como um ser humano, tá? Então, novamente, o anjo, ele estava ali com o corpo carnal, tá bom? Olha só, Manoá disse então ao anjo de Jeová: qual é o seu nome, para que lhe prestemos homenagem quando a sua palavra se cumprir? Mas o anjo de Jeová lhe disse: por que você pergunta meu nome, visto que ele é maravilhoso? Então aqui, o que aconteceu? O anjo não quis glória para si mesmo, ele não falou: não, por que você pergunta meu nome? Não, tipo assim, não vou falar meu nome, né? E aí continua. Então Manoá pegou o cabrito e a oferta de cereais e os ofereceu a Jeová sobre a pedra. E ele fez algo espantoso enquanto Manoá e sua esposa olhavam. Enquanto as chamas subiam do altar para o céu, Manoá e sua esposa viram o anjo de Jeová subir nas chamas do altar. Eles se prostraram imediatamente com o rosto por terra. O anjo de Jeová não apareceu de novo a Manoá e a sua esposa. Então Manoá percebeu que era o anjo de Jeová. Olha que interessante. Aqui, o que aconteceu? Tava lá um ser humano conversando com Manoá. A princípio ela achou que era um profeta. Falou: deixa eu matar um animal aqui pra você comer e tal. Falou: não, eu não vou comer. Então diz o seu nome. Não, por que você quer me perguntar meu nome? Meu nome é maravilhoso, não precisa. Faz uma oferta aí pra Jeová com esse animal que você quer matar pra mim, que é melhor. Aí ela foi lá e fez. A partir do momento que tava pegando fogo a oferta, o anjo, ele subiu nas chamas e ele desapareceu. Quem que a gente lembra que fez isso também, gente? Tem um homem, né, que fez isso também, né? Quem que será que fez? Ah, Jesus, né? Subiu aos céus. Que coisa, né? Muito bom. Então, ó, mais um texto mostrando, né, que tem essa questão. Vamos lá agora, gente. Depois de ser ressuscitado, Jesus também assumiu por um tempo uma forma humana. Ele assumiu por um tempo uma forma humana, assim como os anjos já haviam feito antes. Mas, por ser uma criatura espiritual poderosa, ele podia aparecer e desaparecer de repente. O versículo 11, o que tem o versículo 11? Então Manoá se levantou.
Pessoal, voltou o áudio aí? Voltou o áudio? Galerinha, voltou o áudio? Legal, muito bem, vamos lá. Então, pessoal, ó, vamos continuar o assunto aqui. Aqui em Lucas 24:31, vamos ler Lucas 24:31, ó, quer ver? Lucas, capítulo 24, versículo 31, fala assim, ó. Com isso, os olhos deles foram plenamente abertos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles, tá? Ele desapareceu de diante deles, ok? Então, o que nós vemos aqui, pessoal? Jesus Cristo, ele desapareceu de diante dos apóstolos, tá? Agora eu pergunto para você, gente, um corpo físico de carne e osso não poderia atravessar paredes, não poderia atravessar paredes. Isso mostra que Jesus, após a sua ressurreição, tinha capacidade de um ser espiritual que podia aparecer e desaparecer à vontade, materializando corpos quando necessário. Então o que Jesus estava fazendo ali era se materializar um corpo carnal para conversar com os discípulos. Ok? Ficou claro? Galera, o versículo 11 do que vocês estão pedindo, pelo amor de Deus? Versículo 11 do que? De Juízes 13:11? É isso? Juízes 13:11. É isso? É isso, pessoal? Cadê o rapaz aí que está pedindo desesperadamente para eu ler? Então Manoá se levantou e foi com a sua esposa. Ele chegou até o homem e lhe perguntou: você é o homem que falou com a minha esposa? Ele respondeu: sim. Qual que é o problema desse texto? Que tem esse texto? Que tem esse texto? Ah, pelo amor de Deus. Ô, Ítalo, nossa, cara, não vou ficar dando atenção pra você, não. Sabe? Não tem sentido. Falta cognição. Qualquer lugar que fale eu sou agora é o Deus Todo-Poderoso. O que isso tem a ver com o assunto, meu Deus? Você sabe o que significa R-E, Asher, R-E? Você sabe? Eu não vou, como é que fala? Dar atenção aqui, porque senão eu vou perder minha linha de raciocínio. É cada uma que é pra acabar, viu? Gente, a questão de Tomé, tá? A questão de Tomé. Como que Tomé, ele tocou nas feridas de Jesus? É outra coisa simples, gente. Quando o Tomé, ele acreditava na ressurreição de Jesus? Uma pergunta simples. Tomé acreditava que Jesus tinha sido ressuscitado? Uma pergunta simples aí para vocês. Exatamente, não acreditava, tá? Então, o que Jesus ele fez para provar? Ele não precisava provar nada para ninguém, mas Jesus é muito amoroso, né? Ele apareceu ao apóstolo Tomé, usou um corpo que tinha marcas de ferimentos. Como Tomé não acreditava que Jesus havia sido ressuscitado, Jesus fez isso para fortalecer a fé de Tomé. Agora eu queria saber uma coisa. Você que acredita que Jesus, ele foi ressuscitado com o próprio corpo porque ele mostrou as feridas para Tomé, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Na visão de vocês, Jesus ele não teve condições de curar as próprias feridas? Ele ressuscitou morto, ele fez homens andarem, ele fez cegos enxergarem. Aí vocês acreditam que Jesus ele não teve capacidade de curar as feridas do próprio corpo? Que corpo glorificado é esse que vocês acreditam? Que corpo glorificado é esse que vocês acreditam, gente? Meu Deus do céu! Sabe, gente, entenda. Jesus... Exato, Ítalo! Tá aprendendo! Muito bem!
Jesus, para Tomé, ele deixou as feridas para os céticos crerem. Muito bem, Tomé! Ítalo! Ítalo! Isso, Ítalo! Tá aprendendo? Então, para Tomé, gente, Jesus apareceu com um corpo parecido com o que ele tinha morrido mesmo. Tá certo? Agora, olha só, ele quer que eu leia Coríntios. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível. Muito bem. Muito bem. A pessoa que é morto com corpo perecível, perecível de carne e osso, quando ele é levantado com um corpo imperecível. Qual é o corpo imperecível? É o corpo espiritual. Então, os que irão reinar com Cristo no céu, a Bíblia diz que eles serão transformados e terão um corpo espiritual, assim como Cristo teve. O corpo é imperecível, tá? Versículo 40. E há corpos celestiais e corpos terrenos. Muito bem, mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo e a dos corpos terrenos é de outro. Muito bem, tá certo? Então, pessoal, é isso que acontece. Jesus, ele foi morto na carne e vivificado, recebeu vida no espírito, tá bom? É muito claro isso aí. Aqui, ó, semeado em desonra é levantado em glória, semeado em fraqueza é levantado em poder, semeado o corpo físico é levantado o corpo espiritual. Pronto, Edson, pronto. Ó, semeado o corpo físico é levantado o corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. Muito bem, perfeito, tá? Então, já tá aí, muito bem. Galera, outra questão, tá? Outra questão. Jesus Cristo, quando ele aparecia aos discípulos, eles sempre apareciam com o mesmo corpo? Vanderlei, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 45. Pode ler o 42 em diante aí, tá? Não, tá? Quer ver, ó? Vou mostrar pra você aqui, quer ver, ó? Tem vários textos, ó, quer ver? Que mostra que Jesus, ele aparecia com vários corpos diferentes. Por exemplo, ó, em Marcos capítulo 16, versículo 12, quer ver, ó? Marcos 16, 12. Fala assim, ó. Marcos 16, 12. Não. Aqui já é Marcos? Não, esse texto não. Esse texto aqui tem nas Bíblias Almeida aí, mas esse texto aqui não tem. Eu não vou usar esse texto porque esse texto aqui não tem prova que é verdadeiro, tá? Mas na Bíblia de vocês tem. Depois disso ele se manifestou de outras formas a dois deles enquanto caminhavam para o campo. Mas eu não vou usar esse texto aqui porque não tem comprovação. Do versículo 8 em diante não tem comprovação que foi Marcos que escreveu. Eu tenho que ser sincero com vocês, tá? Mas tem outros relatos, por exemplo, a Maria Madalena mesmo. A Maria Madalena, quando ela viu Jesus lá, ela achou que era o jardineiro, lá em João 20, 16, ela viu Jesus, não reconheceu Jesus. Tem um outro caso que eu não vou lembrar de cabeça também, que os discípulos estavam ali conversando com Jesus há um bom tempo e eles não reconheceram Jesus. Depois de um bom tempo, devido ao que ele estava falando, que ele reconheceu Jesus. Falou, é Jesus que está aqui e tal. Então você vê que Jesus, gente, ele morreu, né? Ele foi morto e o corpo dele foi dado em sacrifício. E quando ele ressuscitou num corpo espiritual. Aí que entra a questão. Por que algumas pessoas dizem que as testemunhas de Jeová, ao pensar assim, são anticristos? Tem gente que fala isso, tá? Vocês têm pensamento de anticristo. Por quê? Porque chega a ser até hilário, né? Por causa desse texto aqui, ó. Quer ver? Quem não acreditar que Jesus encarne, texto. Ó, tem um texto que é 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Ó. 1 João capítulo 4,
versículo 2 e 3. Fala assim, ó, eu vou ler aqui para vocês, tá? Quer ver, ó? Ó, vou até virar aqui e vou ler na Bíblia das Testemunhas de Jeová, tá? É desta forma que vocês podem saber se a declaração inspirada vem de Deus. Toda declaração inspirada que reconhece que Jesus Cristo veio na carne se origina de Deus. Mas toda declaração inspirada que não reconhece Jesus não se origina de Deus. Além disso, esta é a declaração inspirada do anticristo, a qual vocês ouviram que viria e agora já está no mundo. Deixa eu virar aqui para você. Ó. Oi, Rosângela, tudo bem? Pessoal, esse texto aqui, eu vi um rapaz na live, num vídeo aqui do TikTok, falando que as testemunhas de Jeová não reconhecem que Jesus veio na carne. Gente, é uma loucura. As pessoas não têm entendimento da Bíblia. Não tem entendimento bíblico. Tá? Por quê? Esse texto aqui está dizendo o seguinte, presta atenção. Esse texto está dizendo, ó, vou repetir o texto, ó. É desta forma que vocês podem saber se a declaração inspirada vem de Deus. Toda declaração inspirada que reconhece que Jesus veio na carne se origina de Deus. Aqui está falando quando Jesus veio. Nenhuma testemunha de Jeová nega que Jesus veio em carne. Ele veio em carne. Ele veio, a Bíblia deixa claro que ele se tornou carne, o verbo se tornou carne, tá? E residiu entre nós. O que acontece? O que nós não acreditamos, porque a Bíblia é muito clara em dizer, é que Jesus ressuscitou em carne. É muito diferente do que vocês estão aí pensando. Jesus veio em carne, só que depois, quando ele morreu e ele foi ressuscitado, ele recebeu vida no Espírito, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, tá? Então não adianta, é muito claro. Não, Michael, Jesus é nosso Senhor e Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é nosso Rei, tá bom? É tudo isso e muito mais, beleza? Fica tranquilo aí que você não sabe nem, vai estudar um pouco mais para você falar aqui, senão fica meio complicado, tá bom? Então, pessoal, é muito claro, Jesus, ele não tem nenhuma parte mais carnal no céu. Não tem. Ele é simplesmente um ser espiritual. Mas agora, eu queria deixar um raciocínio para vocês, que é bem interessante, né? O meu canal se chama Raciocínio Bíblico. Sabe o que é interessante, pessoal? As pessoas dizem que as testemunhas de Jeová, elas diminuem a Cristo. Vocês já ouviram isso? Por que as testemunhas de Jeová diminuem a Cristo? Por que vocês diminuem Cristo? Muita gente já falou isso para mim. Mas é muito engraçado, sabe? É muito engraçado, porque assim, o Jesus de vocês trinitários, aquele Jesus que vocês defendem e ficam cheio de malabarismos para dizer que ele é Deus, então tem que ficar filosofando e arrumando um monte de desculpa quando Jesus fala que o Pai é maior que ele, que o cabeça de Cristo é Deus, quando Jesus chama o Pai de meu Deus, vocês ficam querendo usar que Jesus subiu aos céus com um corpo de carne ainda, então ele tem duas naturezas no céu. Então o Jesus de vocês, por incrível que pareça, ele é menor do que o Jesus das Testemunhas de Jeová. O Jesus das Testemunhas de Jeová é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador. Ele é um ser espiritual poderosíssimo. Ele não tem nada mais de carne e osso, só que ele está abaixo de Jeová. É o que a Bíblia deixa claro de Gênesis a Apocalipse. Ele está abaixo do Pai, ele é menor que o Pai. É muito claro, o próprio Cristo disse isso em João 14, 28. Entendeu? Eu vou embora ao Pai, pois o Pai é maior do que eu. Lá em Apocalipse 3, 12, que eu deixei aqui para vocês,
que ninguém conseguiu explicar esse texto, todo mundo gaguejou, não conseguiram explicar o texto. Jesus no céu chamou o Pai de meu Deus 4 vezes. Aí o cara vem explicar esse texto para mim, falando que ele disse que ele chama o Pai de meu Deus porque ele é carne no céu ainda. A Bíblia diz claramente, eu vou repetir pela 20ª vez aqui, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Jesus não ressuscitou com seu corpo de carne. Ele ressuscitou com seu corpo espiritual. E quando ele voltou ao céu, ele foi enaltecido. Enaltecido. Então, se Jesus foi enaltecido a uma posição superior, ali estava falando que ele foi enaltecido a uma posição superior de antes dele vir à terra. Vocês não conseguem... Gente, leia Filipenses 2. Tá bom? Então, esse negócio de que Jesus veio em carne e ele morreu, depois ele voltou, ele pegou o corpo dele de volta. Para, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Não existe isso. A live hoje era sobre isso. Jesus é um ser espiritual poderoso no céu, só que ele está abaixo de Jeová. Ele está abaixo de Jeová. Em todo o tempo, ele está abaixo de Jeová. Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele é Deus poderoso, Deus forte, tá? Mas ele está abaixo de Jeová. Ele não é a gente que quer diminuir Jesus. Jesus diz isso. O Pai é maior do que eu, sabe? E lá em 1 Coríntios 15, 27 e 28, fala que todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas foram postas debaixo dos pés de Jesus, fica evidente, claro, que não inclui o próprio Deus que pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Então o próprio texto tem que explicar para as pessoas. O apóstolo Paulo acho que sabia que ia dar essas confusões. Ele explicou, falou, olha, quando Deus falou, aqui tá escrito aqui, né? Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ele explicou, ó, gente, calma calabreso, né? Que quando ele diz isso, não inclui o próprio Deus. Porque Deus ainda está acima de Jesus, tá bom? Então, não tem um texto na Bíblia que coloca Jesus em pé de igualdade a Jeová, e não tem um texto mostrando que Jesus está acima de Jeová, só tem textos mostrando que Jesus está abaixo de Jeová. Por quê? Porque ele é criado, ele é a primeira criação. Ele é a primeira criação de Deus, tá? Deus criou Jesus. Jesus é o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Jesus é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Entendeu? E tem outros textos aí também, tá bom? Gente, o assunto é esse. Eu acredito que eu já consegui passar o que eu queria aqui para vocês. Essa live vai para o YouTube, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E eu vou encerrar a live pro YouTube agora, que eu vou pôr lá, tá bom? Eu vou pôr lá e eu vou continuar um pouco mais com vocês aqui pra gente responder as perguntas de vocês.